Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos abrir as escrituras no capítulo 1 de Jeremias. Nós vamos ler dos versos 4 ao 19. Jeremias capítulo 1. Vamos ver do verso 4 ao 19. Jeremias 1, de 4 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: Que vês? Eu respondi: Vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada reino, porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incensos a deuses estranhos, e adoraram as obras das tuas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Louvamos a ti, Senhor, por tua palavra e oramos nesse momento pedindo a tua iluminação nas nossas mentes, nas nossas vidas, para que o Senhor ministre os nossos corações, Pai. A minha palavra, Senhor, a minha voz só pode chegar aos ouvidos daqueles que aqui estão, mas o teu Espírito Santo pode fazer a obra na mente e no coração de cada um deles. E é isso que nós oramos, Senhor, que o Senhor ministre as nossas vidas para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui um pouco do chamado do Senhor na vida do profeta Jeremias. Nós vimos que Deus diz a Jeremias que o Senhor o escolheu desde antes dele ser formado no ventre da sua mãe. E ainda ali, antes dele ser formado no ventre da mãe, o Senhor já o havia escolhido para que ele fosse profeta às nações. Ele levaria palavras de juízo contra as outras nações por sua agressão contra o povo de Deus. E através das palavras também de Jeremias, o Senhor estaria confirmando a aliança que ele fez com Abraão, mostrando que a aliança que Deus havia feito com seu povo permanecia intacta. Apesar dos muitos inimigos que iriam invadir ali Jerusalém, como ele fala, que reinos de vários lugares iriam e cada um se assentaria, os seus tronos estariam diante das portas dos muros de Jerusalém. Mesmo com tudo isso acontecendo, Deus ainda estava ratificando a sua promessa com o povo. Vocês ainda são o meu povo, eu ainda continuo sendo o Deus de vocês.
Mas o povo andava em total desobediência, distante do Senhor, e o Senhor iria enviar juízo através da invasão dessas nações estrangeiras. E Jeremias, irmãos, ele foi um profeta que ele teve um chamado bastante difícil. As mensagens que Deus o mandava pregar de arrependimento para o povo não eram bem recebidas pelos judeus, não eram bem recebidas pelo povo. As pessoas não gostavam das mensagens de arrependimento que Jeremias pregava. A própria cidade natal de Jeremias, a cidade que ele nasceu, conspirou contra ele. Você pode ver isso lá no capítulo 11 de Jeremias. Jeremias também foi um profeta que sofreu muita perseguição no seu ministério e foi alguém que, sob as ordens de Deus, nunca se casou. Você pode ver isso lá no capítulo 16. Mesmo tendo sido um pregador fiel, aparentemente no seu ministério, só temos o nome de 2 pessoas que ouviram a mensagem dele e se arrependeu. Um deles é Baruque, que foi o seu escriba, e o outro foi Ebed-Meleque, que é um eunuco etíope que servia o rei. Jeremias, possivelmente, ele morreu no Egito, onde tinha sido levado por seus conterrâneos contra a vontade dele, depois da queda de Jerusalém. O que a gente percebe aqui no chamado de Deus para o profeta Jeremias é o sentimento dele de medo quando o Senhor o chama. E é justamente sobre o medo que nós vamos falar um pouco nessa noite. Nós vamos falar primeiramente sobre o medo, mas depois nós vamos expandir um pouco para outros sentimentos e emoções que podem tomar conta da nossa vida, nos impedindo de vivermos plenamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o medo é uma emoção natural, mas também é uma emoção muito poderosa. O medo é uma reação emocional diante do desconhecido, do perigo, da sensação de incapacidade. O medo, ele pode ser saudável, como um mecanismo de defesa que nos alerta muitas vezes de perigos que estão para acontecer, mas também pode ser uma armadilha que pode nos paralisar e nos impedir de viver plenamente o chamado de Deus para as nossas vidas. Então nós vemos aqui no chamado do profeta que o medo, num primeiro instante, paralisa Jeremias. Deus começa a falar que chamou ele desde antes do ventre da mãe. E Jeremias, ele sentiu medo por causa da sua juventude. Nós vemos Jeremias falando ao Senhor no verso 6. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Então, quando Deus chama Jeremias, num primeiro momento, ele olha para a sua juventude, para a inexperiência dele. Ele era alguém que se achava incapaz. Senhor, eu não passo de uma criança, e realmente ele era muito jovem. E ele diz ao Senhor, eu não sei falar. Talvez Jeremias ali estivesse temendo o que as pessoas achariam dele. O que as pessoas poderiam pensar a respeito de alguém tão jovem que se levantava com uma certa autoridade para falar em nome de Deus para aquele povo. Ele não conseguia conceber isso na sua mente. Talvez Jeremias se preocupasse com o julgamento alheio. O que é que as pessoas vão dizer? O que é que falarão sobre mim? Talvez ele também estivesse ali com medo das investidas dos inimigos. O que será de mim se eu falar palavras tão duras para essas pessoas? Certamente eu morrerei, me castigarão. E como você pode ver no ministério de Jeremias, o seu ministério não foi nada fácil. Ele enfrentou realmente muitas dificuldades. Mas uma coisa maravilhosa diante disso tudo, desse medo de Jeremias, da sua juventude, da sua inexperiência, da sua incapacidade, porque ele se achava incapaz de exercer esse chamado no Senhor na sua vida, é aquilo que o Senhor diz para ele no verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa fala de Deus para Jeremias, ela é essencial para o chamado de Deus na vida dele. Deus diz àquele servo, diante do medo dele, da sua juventude, da sua incapacidade, da sua inabilidade de falar,
o Senhor diz: não tenham medo diante deles, eu sou contigo. Aquilo que você falar serão as palavras que eu vou colocar na sua boca para você falar. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele não apenas chama aquele jovem inexperiente, que se achava uma criança, que não sabia falar, que estava com medo desse chamado de Deus, mas a gente vê que Deus, além de chamar, Deus também equipa esse jovem e Deus dá claras promessas para ele. Deus diz no verso 9: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. No verso 10 ele diz: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. E depois ele vai dizer: para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Deus estava dando ali autoridade para Jeremias, tanto de proferir bênção sobre o povo, para edificar, para plantar, mas também para amaldiçoar, para lançar castigo também, através das palavras do Senhor, se assim fosse necessário. No verso 18 nós vemos Deus dizendo a ele que: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Jeremias, no seu ministério, se depararia com muitos opositores, mas Deus estava dando firmeza àquele jovem naquele momento. E por isso que Deus vai usar aqui esses objetos imóveis, te ponham como cidade fortificada, coluna de ferro, muros de bronze. Deus estava ali fortalecendo Jeremias, colocando firmeza naquele jovem para que ele se mantivesse firme diante de toda a oposição que se levantaria contra ele no seu ministério. E no verso 19, o Senhor termina dizendo a ele: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque, mais uma vez o Senhor diz: eu sou contigo para te livrar. Irmãos, o segredo que nós temos para vencer o medo é confiar plenamente na presença de Deus e no poder desse Deus que é infinito. Essa é a chave que temos para vencer o medo. Como diz o Pablo Marçal, pegue o código aí para você. A chave que temos é essa: é confiar no poder e na presença soberana do nosso Deus poderoso nas nossas vidas. Se a gente confiar plenamente no poder de Deus, na presença de Deus, lembrarmos que o Senhor é conosco todos os dias, como ele disse lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você confiar nessa palavra, se você confiar nessa presença de Deus na sua vida, se você confiar no poder de Deus que está sobre você, você pode vencer o medo e qualquer outro sentimento que esteja tentando tomar conta da sua vida. Falando sobre o medo, irmãos, nós podemos fazer algumas considerações. O medo, ele não é de todo ruim. Existe um lado bom do medo. Como nós falamos no início, o medo, ele é uma emoção, é um sentimento que pode nos alertar sobre perigos físicos, emocionais ou espirituais. Geralmente esse medo bom é chamado de temor na Bíblia. E alguém que nós precisamos temer é a Deus. Salomão ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o medo bom. O temor, ele nos leva a buscar proteção, sabedoria e obediência de Deus. Na Bíblia nós temos alguns exemplos do medo sendo usado para alertar pessoas, para preservar suas vidas ou alinhar as vidas dessas pessoas aos propósitos de Deus. Nós temos um exemplo de José e Maria, quando eles fogem para o Egito. Está lá em Mateus capítulo 2, verso 13, depois você pode ver. Deus, ele usa um sonho para avisar José sobre um perigo iminente de Herodes. Herodes queria matar o menino Jesus. E aí Deus dá aquele sonho a José.
E o sonho é muito real. E ali, por causa desse temor que José ficou para preservar Jesus, para preservar a sua família, ele obedece imediatamente ao Senhor e foge para o Egito com Maria e Jesus. Então, esse temor gerado pelo aviso divino moveu José a agir rapidamente, protegendo a sua família. Um outro exemplo também que nós temos na Bíblia, como o medo, né, como um temor, como algo bom para as nossas vidas, esse medo como um alerta contra o pecado e a desobediência. Está lá em Gênesis 4, 6 e 7, quando Caim, antes de matar Abel, ele foi alertado por Deus sobre as consequências que aquilo traria. Então Caim, movido de inveja, de raiva, porque Deus havia recebido a oferta de Abel e tinha desprezado a oferta dele, ele maquina matar o seu irmão. E Jesus e o próprio Deus ali chama ele e diz a ele, lá no final do verso 7 de Gênesis 4, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Domine esse desejo pecaminoso que você está alimentando aí no seu coração. O temor deveria ter levado Caim a arrepender-se e evitar o assassinato do seu irmão, mas não foi isso que aconteceu. Um outro exemplo que temos do medo como algo bom, o medo pode nos servir de um alerta para evitar julgamento, né? O morte espiritual é um exemplo que nós temos na Bíblia, quando nós vemos a história de Jonas, e nós vemos Jonas pregando a palavra de juízo ali para os ninivitas, e Deus envia Jonas ali àquela cidade, Jonas adverte aquela cidade do julgamento iminente de Deus que viria, e Jonas prega, daqui 40 dias Nínive será subvertida. O que foi que essa mensagem gerou no coração dos ninivitas? Temor. Eles ficaram com medo do juízo de Deus. E o temor da destruição e o medo do julgamento da parte de Deus despertou um arrependimento genuíno que salvou aquela cidade da destruição. Então, algumas vezes, Deus, ele vai usar o medo para nos proteger, para nos alertar, para nos direcionar. Esse medo que nós chamamos de temor, que é esse medo saudável, ele serve como uma ferramenta para nos afastar do pecado, para nos proteger do perigo e nos guiar aos propósitos de Deus. Se verdadeiramente nós tememos ao Senhor, esse temor vai gerar isso em nós. Esse temor vai nos ajudar a nos afastarmos do pecado. Porque antes de pecar, nós vamos lembrar que o Deus soberano, apesar de talvez nós estarmos ali numa situação de pecado onde ninguém esteja vendo o que nós vamos fazer, o temor a Deus nos leva a lembrar que nada passa de ser percebido aos olhos do Senhor. Que os olhos do Senhor estão sobre nós. Que Deus é um Deus santo que abomina o pecado. E esse temor nos leva a abandonarmos o pecado. Também pode nos proteger do perigo e também nos guia aos propósitos de Deus. Mas existe um outro lado do medo. O medo, ele pode ser uma emoção, um sentimento pecaminoso. E ele pode se tornar um obstáculo para vivermos plenamente o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse medo pecaminoso, ele muitas vezes pode nos paralisar. Ele traz incertezas ao nosso coração e ele também pode nos desviar da vontade de Deus para as nossas vidas. Um exemplo que temos do medo podendo trazer insegurança. Nós vimos aqui agora em Jeremias, ele inseguro, porque ele se via como uma criança, porque ele não sabia como falar. Nós temos também o exemplo de Moisés, quando ele é chamado por Deus para livrar o povo do Egito, para ele ir lá e falar com Faraó, pedindo para que Faraó liberasse o povo. Em Êxodo 3:11, a gente vê Moisés falando a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então, assim, meus irmãos, como Deus chamou essas pessoas e o medo no primeiro momento levou eles à insegurança,
Assim também muitas vezes é com cada um de nós. Quando Deus nos chama, muitas vezes nós olhamos para as nossas incapacidades, para as nossas fraquezas. A gente sente que nós não somos bons o suficientes. A gente acha que nós não temos habilidades ou qualificações necessárias para exercermos o chamado de Deus nas nossas vidas. E o medo da nossa incapacidade nos faz esquecer o principal, que é Deus que capacita aquele que Ele chama para a sua obra. A única coisa que o Senhor requer de nós é justamente a nossa doação completa para Ele. Apesar dos seus medos, apesar da sua insegurança, o que o Senhor espera de nós é que nós nos lancemos diante dEle para obedecermos o seu chamado. Você pode chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu me sinto como uma criança, eu me sinto incapacitado, eu não sei falar, eu acho que eu não tenho as qualificações necessárias, mas é o Senhor que está me chamando, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor me capacitará para que eu faça a obra a qual o Senhor está me chamando para fazer. Uma das coisas também que o medo pode fazer, irmãos, é retardar a nossa obediência. O medo muitas vezes nos leva à procrastinação e também, muitas vezes, à fuga. Jonas foi um que fugiu. Deus chama Jonas e Jonas foge do chamado para pregar em Nínive porque ele temia a missão que Deus tinha para ele. E também Jonas temia o povo a quem Deus estava enviando. Os ninivitas eram implacáveis na guerra. Os ninivitas eram um povo inimigo dos judeus. E ali Jonas estava com medo de entrar em Nínive ali e também ser destroçado ali naquela cidade. E aí ele foge inicialmente do chamado de Deus para pregar naquela cidade. Ele tenta evitar a responsabilidade que Deus deu a ele. Ele foge para uma outra cidade e Deus se encarrega de trazer ele de volta para o plano original de Deus. Porque não adianta, irmãos. Se Deus tem um plano, o plano de Deus ele vai se cumprir. Independente da sua vontade, do seu desejo, do seu medo, Deus, ele tem os meios dele de agir para que o propósito dele sempre se cumpra. Só que o problema, irmãos, é quando o medo nos domina. Quando o medo nos domina, nós deixamos de confiar no plano perfeito de Deus e nos afastamos completamente da oportunidade de sermos usados por Deus como um instrumento em suas mãos. E esse é um grande perigo. Todos nós sentimos medo. Mas o grande perigo é quando a gente deixa o medo nos dominar. E não somente o medo, como outras emoções também, outros sentimentos. Quando nós deixamos os sentimentos e as emoções nos dominar, isso certamente nos afastará da oportunidade de sermos usados por Deus como um instrumento em suas mãos e muitas vezes vai nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. O medo também, ele alimenta a dúvida no nosso coração, isso é um grande perigo. Muitas vezes nós estamos para tomar uma decisão sobre algo e o medo vem. Porque a gente tem dúvida sobre o futuro, o que é que as pessoas pensarão de nós, o que é que vai acontecer, quais são os desafios que nós vamos enfrentar. E muitas vezes essas coisas nos fazem hesitar. Jeremias, ele temeu, a sua inexperiência, a sua juventude. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que quando nós nos concentramos em nossas limitações, ao invés de nos concentrarmos no poder de Deus, a gente vai permitir que a dúvida e o medo tomem o controle das nossas vidas. E quando isso acontece, é muito difícil a gente ser restaurado quando as emoções tomam conta do nosso coração. Você vai ter que percorrer um caminho muito maior, um processo muito mais doloroso, simplesmente porque você deixou essas emoções e esses sentimentos tomarem conta da sua vida e do seu coração. O medo pecaminoso também muitas vezes pode causar conformismo em nós. O medo de mudanças, o medo do desconhecido, muitas vezes nos faz permanecer numa zona de conforto. E isso faz com que a gente ignore o chamado divino para as nossas vidas. Quantos de nós que aqui estamos, talvez ainda não assumimos nenhum serviço ou ministério na igreja,
Porque a gente teme que se a gente assumir esse serviço, esse ministério, isso vai mexer na nossa rotina, vai mexer no nosso dia a dia. Ou muitas vezes você tem medo porque você vai lidar com pessoas. Você vai servir a pessoas que são desconhecidas a você. Será que as pessoas vão me julgar por aquilo que eu farei? O que é que as pessoas dirão sobre mim? O que é que elas vão achar do meu serviço? Ah, mas eu me sinto incapacitado. Eu acho que eu não vou dar conta. E isso faz, esse medo dessas coisas faz simplesmente você estagnar. Você entra nessa situação de conformismo na sua vida. Você não sai daquele lugar. Então você permanece onde você está, porque ali para você é confortável. Só que o conformismo, irmãos, vai levar você a ser impedido de experimentar a plenitude de vida que Deus planejou para você. Você vai deixar de viver muitos momentos de bênção, muitos momentos que Deus tem preparado para que você viva, justamente porque o medo te fez ficar estagnado. Simplesmente porque você, ao invés de se lançar à vontade de Deus para a sua vida, você preferiu simplesmente continuar no lugar que você está, porque é mais confortável para você. Um outro exemplo também do que esse medo pecaminoso pode fazer conosco, irmãos. Ele pode enfraquecer a nossa fé. O medo nos faz focar mais nos problemas que nós estamos enfrentando do que na fidelidade e no poder de Deus que está disponível para cada um de nós. E isso começa a enfraquecer a nossa confiança no Senhor. Você passa a duvidar de Deus, você passa a ficar fraco espiritualmente. Nós temos um exemplo muito claro que está lá em Mateus capítulo 14, que é quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, né? No primeiro momento, Jesus aparece andando sobre as águas e eles são tomados de quê? De medo. O que é isso? Será que é um fantasma que veio para nos aterrorizar? E Jesus logo se identifica dizendo que é ele. E Pedro, como sempre, né? Jesus, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí até o Senhor. E aí o Senhor Jesus chama Pedro, então venha. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Só que quando Pedro tira os olhos dele do Senhor Jesus e ele começa a olhar para o vento, quando ele começa a olhar para o lago ali que estava agitado, ele é tomado de medo. E ele começa a o quê? A afundar. É isso que acontece, irmãos. Quando nós tiramos os olhos de Deus, por causa do medo, o medo vai nos fazer afundar. E quando você afunda, você é impedido de avançar na sua vida espiritual por causa disso. Você deixou o medo, o sentimento, a emoção te dominar. Isso vai te fazer afundar e você vai estagnar na sua vida espiritual e no desenvolvimento da sua fé. Trazendo agora para um âmbito mais geral, irmãos, das nossas emoções. Deus planejou que as emoções fossem uma parte boa da nossa composição. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. E nós temos emoção porque Deus tem emoções. Deus se entristece, se alegra, chora, ele exulta, ele fica irado, ele ama. Infelizmente, quando o pecado ele entrou no mundo, cada aspecto da humanidade foi afetado. E isso inclui todos os nossos sentimentos. Uma das maneiras de como o pecado nos afetou é que muitas vezes nós permitimos que as nossas emoções, os nossos sentimentos, assumam o controle da nossa vida com muita facilidade. E as nossas emoções e os nossos sentimentos assumem o lugar de Deus na nossa vida. Nós precisamos lembrar, irmãos, que os sentimentos, essas emoções que Deus nos faz ter por sermos imagem e semelhança dele, não são somente emoções boas, não é somente alegria, amor, mas nós precisamos lembrar que a capacidade de experimentarmos emoções negativas também é parte da boa criação de Deus. Nós podemos ver no relato de Gênesis, quando o pecado ainda não havia entrado no mundo, quando Adão não tinha uma auxiliadora idônea e Deus declarou que não era bom para o homem estar sozinho.
E nós costumamos dizer, né, que certamente Adão via ali os animais, cada um ali, né, com o seu par. E Adão não tinha ninguém ali que fosse igual a ele para estar com ele. E talvez Adão, por alguns momentos, podia se sentir triste, incompleto, achando que estava faltando ali, né, alguém para estar com ele, assim como os animais tinham. Talvez, às vezes, ele se sentisse sozinho. Mas só que a gente vê que essa possível tristeza de Adão, ele não transformou essa tristeza, essa solidão numa depressão. A solidão não se tornou em desespero. Adão não se irou com Deus porque ele se sentia talvez assim. Mas Deus viu logo aquilo que Adão precisava e Deus, ele proveu aquilo que Adão precisava. E o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí nós sabemos que o que é que Deus faz? Deus cria a Eva e coloca a Eva ali no jardim. E dali para frente, Adão agora era uma pessoa que não estava mais sozinha. Ele se sentia ali, né, com alguém ao lado dele para poder ajudá-lo naquilo que o Senhor havia dado a ele como uma missão, né, de gerenciar toda a criação. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, para que a gente não se afunde em sentimentos pecaminosos, na ira, na avareza, no medo, no orgulho, na luxúria, no comodismo. Esses sentimentos pecaminosos, além de nos afastar de Deus, eles podem gerar controle sobre as nossas vidas. E quando eles geram controle sobre as nossas vidas, além de nos afastar de Deus, ele também muitas vezes nos afasta de outras pessoas. Esse controle pode gerar em nós muitas vezes um sentimento de fracasso. E a gente acha que a gente está prestes a cair e a desmoronar a qualquer momento. E isso nos ajuda a viver ainda mais com essa sensação de medo, de que nós não vamos conseguir, de que não temos mais o controle da nossa vida, que os sentimentos tomaram conta de nós de uma vez por todas. Tem um filme muito legal, né, o Divertidamente, que fala um pouco sobre isso, né, das emoções quando assumem o controle da vida da pessoa. O Divertidamente 2 mostra muito sobre isso, né? Qual é aquele sentimento lá? É a raiva ou a ira, né? Que toma a raiva, né? Que toma o controle na vida daquela adolescente ali. E a vida dela vira de cabeça para baixo, né? Ela tem atitudes, é tudo diferente que acontece na vida dela. Ela simplesmente perde o controle. E realmente as pessoas se afastam dela, né? Por causa disso. E quando nós deixamos os sentimentos tomarem conta de nós, essas coisas nos afastam de Deus e também vão fazer as outras pessoas se afastarem de nós. E isso pode gerar em nós problemas muito maiores, né? O medo de passarmos a viver com essa sensação de que nós vamos cair, que somos fracassados. Mas existe uma solução para isso. Para nós nos livrarmos desses maus sentimentos, dessas emoções ruins, nós precisamos de uma ajuda que está fora de nós. Em algumas situações, esses sentimentos, essas emoções são patológicas por causa de alguns distúrbios hormonais, e aí você pode procurar e você deve procurar a ajuda de um médico. Às vezes você precisa de um psicólogo para lhe ajudar a lidar com esses problemas que você tem. Mas, irmãos, existe alguém fora de nós, que ao mesmo tempo está em nós, que nós podemos contar com ele sempre, que é o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sabe como nós nos sentimos. Nós precisamos lembrar que Jesus, ele veio como homem a este mundo. Esse mundo destroçado, esse mundo onde muitas coisas podem dar errado e geralmente sempre dão errado. Precisamos lembrar que Jesus, ele experimentou a vergonha da cruz. Jesus, ele experimentou o desânimo de ser abandonado por sua família, pelos amigos, na hora de maior sofrimento da sua vida. Jesus sofreu a frustração de ver o seu próprio povo rejeitando a Deus. Jesus chorou a morte de um amigo muito próximo. Jesus gemeu
Jesus provou a fraqueza humana e o medo no Getsêmani, quando ele estava orando ali ao Senhor e ele suou gotas de sangue por causa do medo que ele estava sentindo daquilo que ele iria sofrer. Jesus, mais do que ninguém, conhece a sua emoção. Ele conhece as nossas emoções porque ele passou o que nós passamos. E nós precisamos lembrar que esse Jesus, ele é chamado de Emanuel. Ele é o Deus que está conosco. Somente Cristo, irmãos, pode reestruturar plenamente as nossas emoções. Somente Cristo pode nos livrar de traumas do nosso passado, de alguns sentimentos contra pessoas, de falta de perdão, de ira, de sentimentos que muitas vezes paralisam a nossa vida. Você pode se achegar a Cristo. Ele pode restaurar plenamente as suas emoções. Ele pode te impulsionar na direção de uma vida orientada para o reino dele. E o reino do Senhor é composto de duas regras: amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento e força, e amar o próximo como a si mesmo. Mas o problema é que muitas vezes as nossas emoções nos levam a amar a nós mesmos em primeiro lugar. Mas Cristo, o nosso Redentor, ele nos dá poder para vencer essa tentação e nos impulsionar a amar a Deus e ao nosso próximo, como ele requer de nós. Então, irmãos, para que você se livre do medo, para que você se livre de traumas do passado, para que você se livre de emoções, de sentimentos que talvez estejam paralisando você, que talvez estejam impedindo você de viver plenamente os propósitos de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, tema o Senhor. Confie na presença de Deus. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Uma outra coisa que você pode fazer também é orar, buscar força em Deus. Muitas vezes esses sentimentos e emoções sugam a nossa força, sugam a nossa espiritualidade, sugam a nossa fé. Mas Cristo é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Se você está fraco, busque em oração ao Senhor, que Ele vai te fortalecer. Se não há esperança no seu coração, você pode buscar o Senhor, que Ele renovará as esperanças sobre a tua vida. Então ore, entregue seus sentimentos, suas emoções, seus medos ao Senhor. A oração renova a nossa confiança nesse Deus. Medite na palavra do Senhor. A Bíblia, irmãos, está repleto de promessas que fortalecem a nossa fé e que podem te ajudar a enfrentar o medo, as emoções, os sentimentos que têm te paralisado, que têm muitas vezes te feito pecar contra o Senhor. Outra coisa importante também que nós precisamos fazer é dar pequenos passos de fé. Nós precisamos obedecer, irmãos, às mínimas coisas que a palavra de Deus nos diz. Às vezes a gente só quer obedecer coisas grandes. A gente quer, muitas vezes a gente se desafia a fazer coisas maravilhosas para nós glorificarmos ao Senhor. Mas muitas vezes nós nos esforçamos tanto para fazer coisas grandes que as mínimas coisas que Deus requer de nós temos deixado de lado. Dê pequenos passos de fé, obedeça às mínimas coisas. Essas mínimas obediências ao Senhor certamente lhe ajudarão a lhe fortalecer mais em Deus e lhe ajudarão também a superar grandes medos na sua vida. E confie, irmãos, no poder de Deus. Confie no Senhor. Se Deus tem te chamado para servir a Ele, certamente Deus chamou cada um de nós para servi-lo na sua obra. Confie no poder de Deus. Ele nunca chama alguém sem capacitar. Dependa do Espírito Santo, não dependa da sua força, não dependa das suas capacidades, não dependa daquilo que você tem conquistado na sua vida. Não olhe para essas coisas, confie plenamente em Deus. Ele é poderoso e Ele capacita todos aqueles que Ele chama. Confie no Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode nos ajudar a administrar
essas emoções. Ele é o único que pode nos ajudar a reestruturar essas emoções dentro de nós, nos livrando de todas as emoções e sentimentos que são pecaminosos. Tudo isso para que nós possamos glorificar Ele e para que nós possamos viver na plenitude da vontade dEle para as nossas vidas, para que Ele seja glorificado. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, e te louvamos pela Tua palavra. Nos colocamos diante do Senhor, apresentando a Ti, ó Pai, os nossos sentimentos e emoções que o Senhor nos deu. Não são pecaminosos em si, ó Pai. Tu és um Deus que também tem emoções, e assim também o Senhor nos deu essa dádiva. Mas por causa do pecado, Senhor, os nossos sentimentos e emoções também foram corrompidos. E muitas vezes elas nos levam a pecar contra o Senhor. E nós estamos aqui, ó Pai, clamando a Ti, que o Senhor opere o Teu poder em nossas vidas. Livrando-nos, ó Pai, dos sentimentos e emoções que não glorificam ao Teu nome. Livra-nos, Senhor, de todo sentimento e emoção que tem nos paralisado, que tem nos feito afundar, que tem nos feito pecar contra o Senhor. Livra-nos, ó Pai, dos traumas do passado que muitas vezes carregamos ainda no nosso coração. Que nós venhamos confiar no Senhor, ó Pai. Que nós, Senhor, não sejamos como Jeremias, como Moisés, como muitos outros que foram chamados pelo Senhor e olharam primeiramente para as suas próprias capacidades, ó Pai, mas que nós possamos olhar firmemente para o Senhor, o Deus que nos chama a servi-lo em plenitude. Que nós possamos lembrar a cada dia que o Senhor nos capacita. E o Senhor pode nos ajudar, Pai, a reestruturar as emoções e os sentimentos que existem dentro de nós. Ajude-nos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós possamos frutificar. Frutificar frutos do Espírito na nossa vida. Para a glória do Teu nome, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo sentimento pecaminoso. E que nós possamos viver para a glória do Teu nome, focados no Senhor, no Teu poder, no Teu chamado, na Tua ajuda, lembrando que o Senhor está sempre conosco, Pai. Ainda que muitas vezes não pareça, que essa seja uma verdade que pulse na nossa mente, Senhor, e no nosso coração todos os dias. Tu és o Deus Emanuel, Deus conosco. O Senhor está conosco e nos ajuda, Pai. O Senhor é alguém que se compadece de nós, porque o Senhor veio a este mundo como homem e enfrentou as mesmas dificuldades que nós também enfrentamos. Mas o Senhor não pecou. Nos ajude, Pai, também a viver piedosamente, para que os nossos sentimentos e emoções não nos façam pecar contra o Senhor. Nos ajude, Pai, é o que nós clamamos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém.